pessoal? Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade e espero que eu corresponda às expectativas que eu possa trazer nesse vídeo, pensamentos, ideias, conceitos, ensinamentos que possam tocar o coração de vocês, que possa fazer sentido para vocês. Então, eu escolhi para poder trabalhar nesse vídeo de hoje, nessa palestra, o capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Itens 9 e 10, que tem como foco principal a caridade material e a caridade moral. Então, basicamente, esses três objetivos que a gente vai focar nessa apresentação. O primeiro deles é identificar as duas dimensões da caridade. O segundo, identificar as possibilidades de manifestação da caridade moral. E o terceiro é reconhecer a importância da nossa proximidade de Deus no exercício da caridade. E eu espero conseguir seguir esse roteiro, que a gente fique dentro do tempo estipulado. Primeiro tópico, a gente vai falar do cenário ideal. A gente vai tomar como referência o texto, especialmente o item 9 desse capítulo 13, para falar do que precisa acontecer no mundo para que esse mundo se torne um mundo ideal. E aí a partir da reflexão do mundo ideal, a gente vai ter um choque de realidade, trazendo alguns aspectos do mundo real e o quanto que esses aspectos, de certa forma, apontam numa direção diferente. E a partir disso, vamos falar das duas dimensões da caridade, especialmente a dimensão moral, porque a caridade material já é muito familiar a nós, e talvez a dimensão moral da caridade passe despercebido para alguns, pelo menos alguns exemplos. E o último tópico, fechando, a caridade com Deus. Fazer essa conexão entre o exercício da caridade e a nossa relação com Deus, e o que um tem a ver com o outro, e o quanto que um pode potencializar o outro. Então, mundo ideal. Vamos lá. Logo no começo do item 9 desse capítulo 13, a irmã Rosália fala o seguinte: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. E aí ela diz: toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados, nesse mundo todos seriam felizes. Irmã Rosália, Paris, 1860, está no capítulo 13, do item 9. Então o que ela diz? Se todos se amarem, mutuamente, e se a gente fizer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, nós não teríamos uma série de mazelas que o nosso mundo tem. Então teríamos mais igualdade social, teríamos mais respeito entre as pessoas, nós teríamos mais tolerância, as pessoas seriam mais amáveis umas com as outras, nós teríamos o bem como principal foco das ações na relação com o próximo. Enfim, não teríamos uma diferença tão grande entre os pobres e os ricos. Seria um mundo mais justo, um mundo mais rico, mas não no sentido financeiro, monetário, mas no sentido emocional, no sentido das relações, da qualidade e da saúde das relações. Mas eu queria trazer, para acrescentar a essa fala da irmã Rosália, um outro trecho do nosso Evangelho, que está no capítulo 11, no item 13, em que o Espírito Protetor diz o seguinte: disse-vos não há muito,
meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Olha que curioso. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Bem, a caridade, a gente pode dizer que é a expressão máxima do amor ao próximo. A gente pode dizer isso com muita segurança. Então, quando a irmã Eusália se refere à necessidade, à importância de se amar ao próximo, e que a gente precisa fazer ao outro o que a gente deseja que façam conosco, e coloca isso como... aí está contida toda a religião, né, toda a moral, e que isso tornaria o mundo feliz. Esse outro trecho do Evangelho, na verdade, né, complementa. Ele meio que contradiz e ao mesmo tempo complementa. Porque se a expressão maior do amor é a caridade, e a caridade, né, não basta, ela precisa da fé, e a fé da caridade para que elas se retroalimentem, então a gente tem uma sinalização mais aprofundada. Então não basta só amar o outro, não basta só fazer o outro que gostaria que fizessem conosco. A gente precisa ter a fé orbitando esse cenário para que realmente o mundo se torne um mundo feliz. E aí, como sempre aqui, eu trago essa referência, porque na verdade ela traz essa perspectiva mais completa. Quando Jesus sintetiza a lei, fazendo referência ao Velho Testamento, a 2 trechos do Velho Testamento, em que ele intitula como mandamento maior, que é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente complementa o amor ao próximo, a caridade e a fé, porque no bojo da fé está o nosso relacionamento com o Pai e o quanto nós o amamos e confiamos nele. E que tanto a caridade quanto a fé em Deus e essa vivência do amor em relação a Deus precisam necessariamente estar juntas para que a gente possa tornar esse mundo efetivamente melhor. E aí eu queria trazer, para a gente fechar essa parte do mundo ideal, em João 15, tem uma citação de Jesus. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. No versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu queria trazer essa imagem que sintetiza esse trecho do Evangelho, né, do Novo Testamento, que fala da videira dos ramos e os frutos. Então Jesus se posiciona como a videira e diz que os ramos precisam estar conectados à videira para dar frutos. E diz também que Deus é o agricultor. Então eu preciso ficar atento a todas essas dimensões para que a gente possa entender a dinâmica daquilo que Jesus espera de nós, daquilo que Jesus nos convida a fazer. E quando ele diz: se você permanecer em mim, se o ramo permanecer em mim, ele dará frutos. O que ele está querendo dizer? Que se você guardar os meus mandamentos, se você guardar os meus mandamentos, seguir os meus mandamentos fielmente, você dará frutos. Você iluminará o mundo, tendo quem, como agricultor? Deus, a referência principal, né, da nossa fé, para que a gente possa participar dessa dinâmica, tomando Deus como referência principal, Jesus como nosso modelo e guia, colocando em prática os seus ensinamentos. E aí em Mateus 7, ainda dentro aí do Sermão da Montanha, né, coloca o seguinte: assim em tudo façam aos outros
o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E a gente fecha essa parte do mundo ideal falando da importância disso, mas que a gente precisa conectar com outras partes para que a gente entenda de forma mais profunda toda a lei, o resumo da lei, que precisa estar incluído. A fé, partindo desse amor, dessa conexão com Deus, dessa confiança em Deus, do amor ao próximo, representado pelo exercício da caridade, e também em relação ao amor por nós mesmos, fechando esse ciclo. E aí a gente já pode começar a falar de que, agindo dessa maneira, nós entregaremos aos nossos descendentes um mundo melhor. Com certeza, se colocarmos isso em prática, entregaremos aos nossos descendentes um mundo muito melhor. Falando em mundo, vamos falar um pouquinho e refletir sobre o mundo real. Eu poderia trazer uma série de dados para a gente poder contextualizar o mundo real, mas não daria dentro dessa apresentação. Então eu escolhi alguns. Um deles é esse. Segundo o Instituto de Pesquisa Internacional para a Paz, o gasto militar mundial no ano passado foi na ordem de quase 2 trilhões de dólares. Não dá nem para mensurar essa quantidade de dinheiro, mas quase 2 trilhões de dólares foram gastos no mundo com o gasto militar, ou seja, tudo que envolve movimentação, compra de armas, investimento em novas tecnologias, deslocamento de tropa, missão em outros países, missão dentro do seu país, enfim, tudo que se gasta na esfera militar no nosso planeta é estimado na ordem de quase 2 trilhões de dólares. E a estimativa diz que só os Estados Unidos é responsável por praticamente ou quase 1/3 desse valor. Um país só é responsável por quase 1/3 desse investimento. Um outro dado impactante, eu tenho uma estimativa aqui do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, de 2010, já há muito tempo, e aí os números não são muito precisos exatamente por ser uma atividade ilícita, então eles trabalham muito com estimativas. Então em 2010 foi estimado que o lucro com as drogas girou em torno de 870 bilhões de dólares. Algumas fontes falam de 500 bilhões, enfim, independente disso, é uma quantidade impressionante de dinheiro. E outra estimativa fala que em torno de mais de 236 milhões de pessoas no mundo são usuárias de drogas. E é impressionante isso, porque é como se fosse o Brasil mais alguns milhões que usam droga no mundo. Imagina um país inteiro como o Brasil de pessoas que usam droga. Realmente é uma estimativa extremamente impactante. Um outro dado que me incomoda particularmente, a NASA, no ano passado, teve um orçamento estimado na faixa de 22,63 bilhões de dólares. Eu tive a oportunidade, o privilégio de visitar a NASA, e lá eles fazem de tudo para convencer a gente que vale a pena esse investimento em função do avanço tecnológico, especialmente na área de telecomunicações. Saí de lá me perguntando se vale a pena investir tanto dinheiro em missões para conquistar o espaço, levar uma missão tripulada para Marte, para explorar a Lua, enfim. O mundo vivendo, enquanto isso, o mundo vivendo uma realidade extremamente degradante. Eu saí de lá com essa reflexão. Um outro ponto que eu gostaria de trazer
queria destacar aqui, segundo a revista Forbes, os 3 homens mais ricos do mundo. Jeff Bezos é o primeiro, disparado aí, a fortuna dele é estimada em mais de 177 bilhões de dólares. E cresceu absurdamente do ano passado para cá, por causa da pandemia, porque imagina a movimentação da Amazon, porque ele é o dono da Amazon, a movimentação de solicitações de compras pela internet aumentou absurdamente nessa pandemia e realmente o lucro da empresa foi a estratosfera. O segundo homem mais rico do mundo é o Elon Musk. A fortuna dele é estimada em 151 bilhões de dólares. Ele é o dono da Tesla. Para quem não observou o noticiário nas últimas semanas, ele está desenvolvendo um projeto para levar o homem a fazer passeios turísticos na órbita da Terra. Então levar o homem até a órbita, até entrar em órbita, ficar alguns segundos lá, ficar alguns minutos e voltar. Cada passagem de uma viagem como essa, que dura alguns minutos, custa milhões de dólares. Então a empresa dele do ano passado para cá teve um aumento das ações que colocou ele em segundo lugar nesse ranking. E o terceiro lugar é o Bernard Arnault. A fortuna dele gira em torno de 150 bilhões de dólares. E ele é dono de empresas que fabricam artigos de luxo, tipo Louis Vuitton, Sephora. São empresas direcionadas para o público de alta renda. E curiosamente, desses 3 aí, 2 estão envolvidos, o Jeff Bezos e o Musk, estão envolvidos com viagem turística, né, ao espaço. Enquanto isso, nós temos uma legião de miseráveis. Paralela a tudo isso que a gente falou aqui, de bilhões e trilhões e bilhões de dólares, sendo gastos para levar o homem a Marte, para acumular dinheiro, bens para si, para manter os seus exércitos. Enquanto isso, você tem milhões e milhões de pessoas flertando com a miséria. E essa é uma grande contradição da humanidade. Isso fala do quanto que a nossa humanidade é doente. No item anterior, a gente falou do mundo ideal. Porque se a gente coloca em prática o que a gente viu no item anterior, não aconteceria essas coisas. O mundo, com certeza, evoluiria mais lentamente em termos tecnológicos para que essa legião de pessoas que vive na miséria pudesse ser retirada desse cenário caótico, né, e degradante. Então a gente vive num mundo que está doente. Entre outras coisas, a gente tem a cada 10 mortes, a cada 100 mortes, melhor dizendo, um é por suicídio. Isso fala do como a nossa sociedade está e do quão doente ela se encontra. E um dos principais motivos para que isso tudo esteja acontecendo é o desenvolvimento de uma mentalidade competitiva. Então essa coisa da competição, e a competição pressupõe sempre um perdedor. Tem aquele que ganha e o outro que perde. No item anterior da nossa palestra, na verdade estava muito mais voltada para uma mentalidade cooperativa, em que eu penso em mim, mas eu também penso no outro. Quando eu estou competindo, eu só penso em mim, que eu quero ganhar, e quando eu ganho, alguém perde. E por trás dessa mentalidade competitiva, você tem a ânsia pelo poder e a ganância, alimentando essa mentalidade competitiva, alimentando com ações, com perspectivas, com posturas. Anseio pelo poder, como
sou ganancioso, naturalmente eu sou competitivo, porque eu vou pisando nas pessoas, eu vou empurrando as pessoas, deixando elas afastadas de mim, para que eu possa ter o que eu quero. E ao invés de construir pontes nas nossas relações, nas nossas comunidades, a gente constrói mundos sustentados pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. É um muro sólido que também é alimentado pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pelo nosso egoísmo. Tudo isso que a gente falou desse mundo real está associado direto ou indiretamente a esse muro. E aí, quando se pensa no dinheiro, eu quero dinheiro para mim. Eu quero conquistar coisas, eu quero ir ao espaço, eu quero permitir que o homem faça viagens turísticas pelo espaço. Eu invisto, porque como eu não tenho paz, eu tenho que investir no meu arsenal de guerra. Enquanto isso, as pessoas miseráveis estão sofrendo, passando fome. Agora a gente já pode falar das duas dimensões da caridade. A irmã Rosália fala o seguinte: ricos, pensais nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia os retribua o bem que houverdes feito. E aí aqui está uma grande armadilha, porque a ideia é que nós possamos dar, ajudar aqueles necessitados, fazer a caridade, mas sem esperar nada em troca. Ao mesmo tempo que você sabe que Deus vai retribuir, você precisa agir sem pensar nisso. E é muito difícil. É bastante complicado abstrair esse conhecimento, entender, ok, eu vou ser beneficiado, mas eu não posso agir pensando nesse benefício. Porque se eu pensar nesse benefício quando eu ajo para ajudar o outro, essa ajuda não vai trazer nada para mim. Vai trazer para o outro, mas para mim, nada. Se eu ajudar de forma interesseira, pensando no benefício que eu vou receber lá na frente, esse auxílio ao outro não vai beneficiar em nada para mim. Vai ser inócuo para mim. Então a caridade moral, que é uma outra dimensão da caridade, eu coloquei duas figuras bem antagônicas. Está ao alcance de todos. Ao alcance do rico, ao alcance do pobre, até do miserável. Porque não depende de posse, de bem, de dinheiro. São coisas que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer para as pessoas. E apesar de ser algo que eu tenho dentro de mim, ou em mim, e que eu posso oferecer, isso não significa que é fácil. Porque a caridade moral ela é mais difícil de fazer. Porque ela vai exigir de você um desapego, um desprendimento, um olhar o outro, um prestar atenção no outro. Então vai exigir muito mais da gente. Então a primeira coisa que esse item, agora a gente já está no item 10, fala que a caridade moral, uma delas é suportar os ataques daqueles que tentam te humilhar. Então remete ao que Jesus disse. Os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater a sua face direita, apresenta a esquerda. Então, mesmo quando você é atacado, mesmo quando você é caluniado, de você reagir de forma branda, pacífica, amorosa. Não reagir no mesmo tom do ataque. Porque quando você reage de forma amorosa, pacífica em relação aos ataques, você está sendo uma referência. Você desestabiliza a pessoa que te ataca, porque ela fica sem motivos para continuar te atacando. Você dá o exemplo para ela, ela passa a ter uma referência diferente. E quem sabe você pode inspirá-la a agir de outra forma com outras pessoas ou então com você mesmo. A caridade, ela pode ser expressa de três maneiras.
A caridade ela pode ser expressada de pensamento, através de palavras ou através de ações. Através do pensamento, imagina você sabe que alguém está com alguma dificuldade, passando por algum problema, você faz uma prece, pede a Deus que abençoe aquela pessoa, que dê sustentação para ela, que ela possa passar essa tribulação de uma maneira mais tranquila, que ela possa tirar aprendizado disso. Pode emanar pensamentos positivos para ela. Através de palavras, quando alguém está muito mal, você poder trazer a palavra de consolo, uma palavra de acolhimento, de compreensão, de dar um conselho para essa pessoa, de passar para essa pessoa os ensinamentos de Jesus, caso ela queira ouvir de você, caso ela solicite isso de você. Você possa falar dos ensinamentos de Jesus para que ela possa encontrar alguma coisa em que possa se apegar, para poder sair daquele sofrimento. A caridade pelas ações, esse exemplo aí, de você poder ser voluntário para ajudar as necessidades, de dar a sua força de trabalho, de poder ir lá distribuir sopa, né? A sua instituição desenvolve um trabalho, então vai lá, ajuda a distribuir os alimentos, ajuda a montar as bolsas, vai lá, né, para poder entregar para as pessoas, ajudar a comunidade, né, a fazer a caridade para aqueles que necessitam. Uma outra coisa que a irmã Rosália fala, que eu acho muito interessante, que uma das coisas que costuma acontecer é que quando você faz a passagem, desencarna, quando você encontra aquelas pessoas com as quais você foi caridosa, esse encontro é celebrado com alegria. E ela relatou algo muito interessante, porque algumas pessoas que na Terra eram inferiores a ela, precisavam de ajuda, de caridade, quando ela chegou lá, estavam num nível de evolução melhor que o dela. E ela precisou até pedir auxílio para esses espíritos. Então, a lei de ação e reação, quando você beneficia alguém, isso fica marcado no outro, isso fica registrado, e aí na hora do reencontro, esse registro se manifesta numa recepção calorosa. Uma outra coisa que ela fala, que é muito óbvia, que aquele irmão que está ali precisando de ajuda, né, pode ter sido um ente querido seu em outras encarnações. E aí, naquele momento, a oportunidade que você tem de ajudar, de dar a sua contribuição. Se não foi na vida anterior, pode ser que seja nas próximas encarnações. E, afinal de contas, o amor indifere se eu tive com essa pessoa na encarnação anterior, se vai ter contado na encarnação seguinte. Não importa, é o que está acontecendo agora. Eu preciso manifestar esse amor agora, independente de qualquer coisa. Então, nessa caminhada, onde temos Deus como referência, tudo isso que a gente falou aqui precisa também ter a conexão com o nosso Pai, como a gente falou nos itens anteriores. A caridade por si só, ela é vazia se não tiver a presença de Deus na dinâmica da caridade. E aí a gente já pode partir para o último item, que fala da caridade com Deus. E aí a fala de Tiago está alinhada, né, com o que a gente viu lá no começo, quando a gente falou do mundo ideal, da necessidade da conexão entre a fé e as obras. Porque a fé sem obras é morta. E as obras sem a fé também. E ficou muito evidente lá no início que é preciso caminhar as duas juntas para que realmente a gente tenha um mundo feliz, para que a gente possa transformar o nosso planeta. Preciso que as duas caminhem em paralelo.
E aí, quando a gente traz a máxima da doutrina, fora da caridade não há salvação, no capítulo 11, no item 11 do capítulo 11, isso fica muito evidente, quando diz que a fé é mãe da esperança e da caridade. Olha que legal. O Espírito Protetor diz que é uma tríade inseparável: a fé, a esperança e a caridade. Não tem como pensar uma sem a outra. E aí, quando a gente olha para essa máxima, fora da caridade não há salvação, é importantíssimo que nós tenhamos a consciência de que ela precisa necessariamente, a caridade precisa necessariamente estar associada à esperança e à fé, para que ela possa ser efetiva, possa fazer diferença, não só para aquela pessoa que recebe aquela ação bondosa, mas para o mundo como um todo. E aí eu queria destacar, para a gente finalizar, 3 posturas possíveis na nossa relação com Deus. A primeira, a vida é melhor com Deus. Quando falo a vida é melhor com Deus, eu estou mais interessado no que Deus pode proporcionar para mim do que estar diante de Deus junto com Ele. Então eu faço o que eu faço, o que Deus quer que eu faça, estou fazendo aquilo que Deus quer, mas interessado no retorno que eu vou ter. Porque eu sei que a minha vida vai ser melhor se eu fizer o que Deus quer que eu faça. Então, na verdade, o meu interesse é no meu benefício e não na minha conexão com o Pai. Isso é uma dimensão. A segunda dimensão é a vida para Deus. Então, imagina aquela situação de um homem totalmente dedicado à sua atividade religiosa, seja na igreja, no centro espírita, ou lá no centro de umbanda, na mesquita, não importa. E quando ele faz isso, a missão que ele pensa ter de Deus passa a ser o foco principal e não a minha relação com Deus. Porque a consequência natural de uma atitude como essa, em que você dedica toda a sua vida para o que seria a obra de Deus, para a sua atividade religiosa, o que acontece como consequência? E a sua família? E o seu trabalho? Como é que você vai se sustentar? E as outras dimensões da sua vida? A sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Qual o tempo que esses entes queridos vão ter de você? Então o que Deus espera da gente é que a gente possa encontrar um equilíbrio entre essas dimensões. A dimensão religiosa, da minha família, dos entes queridos, dos meus amigos, e que eu possa atuar em cada dimensão dessa de forma equilibrada. E a última, que é a vida com Deus, é que tudo que eu fizer, todas as minhas ações, que eu possa sentir a presença de Deus. Porque quando eu levo a minha vida de forma equilibrada, dosando o meu tempo para cada coisa que é importante, e ao mesmo tempo eu vivencio a presença de Deus em minha vida, isso significa que, segundo a metáfora que Paulo usou nas suas cartas, eu vou abrir o meu coração para que Jesus entre e possa habitar em nós. E quando Jesus passa a habitar em nós passamos a ser parecidos com Jesus. Nós passamos a agir como Ele, a pensar como Ele, a sentir como Ele. E quando a gente faz isso, a gente pode efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas. E com isso, a gente percorreu esse caminho, falamos do mundo ideal, onde cabe a caridade, onde cabe a fé, os dois caminhando juntos, onde cabe fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente, para aí sim termos condições para construir um mundo feliz. Mas, definitivamente, a gente vive num mundo que não é feliz. E aí falamos de alguns aspectos do mundo real,
que tem como referência principal a ânsia pelo poder, a ganância, que está ancorado no nosso orgulho, egoísmo e na nossa vaidade. E aí sim falamos da caridade material, que é muito familiar para nós, mas especialmente para a caridade moral, onde a gente viu que a gente pode fazer caridade, que é a caridade que é aquela que está ao alcance de todos, que pode ser por palavras, pensamentos ou por ações. E aí, enfim, finalizamos falando da caridade com Deus, da importância de não achar que a vida é melhor com Deus ou de dedicar exclusivamente a minha vida para a igreja, para o centro espírita. Não. Mas que eu possa, independente do que eu fizer, eu possa fazer aquilo que eu me proponho a fazer na presença do Pai, em conexão com Ele. Porque assim, eu acredito que a gente tenha realmente conseguido atingir os objetivos dessa palestra. Né? Identificar as duas dimensões da caridade, identificar a possibilidade de manifestação da caridade moral e reconhecer a importância da nossa proximidade de Deus no exercício da caridade. E como mensagem final, né, eu gostaria de trazer esse texto que eu gosto muito, na verdade um fragmento de um texto um pouco maior, que eu sintetizei, que diz o seguinte: os cometas passam e apenas são lembrados nas datas que retornam. As estrelas são diferentes, elas brilham e permanecem no firmamento. Há muita gente e cometa que passa pela vida sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Há necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas que marquem presença. Podem passar os anos, mas a marca fica no coração. Ser estrela nesse mundo passageiro é nascer e ter vivido, e não apenas existir. Se nós quisermos ser verdadeiramente estrela na vida das pessoas, marcar a vida das pessoas, a gente precisa simplesmente ser como Jesus, agir como Ele. Porque assim seremos luz nesse mundo tão difícil, tão complicado, tão apegado aos bens materiais, tão apegado ao dinheiro, à necessidade de acúmulo de riquezas. Sendo cristãos, agindo como Jesus, nós traremos uma nova perspectiva e dentro do nosso nível podemos contribuir para a mudança do nosso planeta. Espero que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês, trazido reflexão, de forma a vocês poderem olhar para a vida de vocês, como eu também estou olhando para mim aqui enquanto eu falo, e promover as mudanças necessárias para que isso se concretize. Um grande abraço fraterno a todos, fiquem com Deus e até a próxima.